Olá de novo. Olá, olá, olá. Feliz de estar aqui com vocês. Vou passar logo para o que mais me alegra, ter a Alice aqui do lado, que foi uma companheira de viagem assim, completamente luminosa, deu vida a o livro, como vocês sabem, é um livro feito de encontros. E aí eu vou contar uma coisa que essa personagem tinha, como vocês viram, um filho. Eu queria que o garotinho tivesse sonolento ali na hora em que o personagem de Terry faz amor com a mãe da criança tentando, o pai da criança tentando, mas foi finalmente a Alice quem dirigiu a criança. E de alguma forma você conseguiu fazer com que ela assim, respondesse a cada uma dos seus pedidos, e eu fiquei boquiaberta, dizendo: olha, minha co-diretora, queria que ela tivesse co-dirigido o filme inteiro, mas ela não podia. Dizer que o filme estreia então dia 13, vocês sabem, o Brasil é o quarto país a estrear o filme. Ele já estreou na França, poucas semanas atrás, depois Holanda, Bélgica. Está indo bem nesses 3 países e continua agora numa série de estreias que vão se estender até o final do ano, quando ele finalmente chega aos Estados Unidos, em dezembro. Então até lá são são uns 30 festivais e mais uns 20 e poucos países até o final de dezembro. Então a estrada ainda será longa no filme. Bom, para você eu só agradeço essas palavras. Desde ontem ele já me emocionou, hoje você me emocionou de novo. E acho que é isso, vai deixar eles perguntarem, mas só dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, que foi um sonho. Já vocês vão me perguntar com certeza como é que foi, mas foi um sonho trabalhar com ele e participar de um projeto como esse. O livro descreve toda uma epopeia que começa em 47, ou seja, estamos no pós-guerra, né, e numa sociedade norte-americana que tinha vencido a batalha contra o nazismo, e começava um processo de industrialização acelerada. Começava também o macartismo, começava a cultura do medo que viria junto com isso, começava aquela ideia de que você deveria ir casar, ter 2 filhos, morar nos subúrbios e trabalhar de 9 até as 5, quer dizer, precisava de mão de obra para esse novo modelo econômico que tomava corpo, né, naquele instante. Então, eu só estou contextualizando exatamente a tua pergunta, era exatamente isso, era o início dessa aceleração do consumismo nos Estados Unidos. Oi? O American Way of Life. Era o início disso. Ao mesmo tempo, era o início de um momento político complexo, né, porque era o início da Guerra Fria. Estamos nesse primeiro momento. E aí chega essa geração formada por quase todos filhos de imigrantes. Isso é interessante, né? Que são quase todos escritores ou querendo ser escritores. Eles têm 18 anos. Eles estão entre culturas, porque eles são... O Kerouac é filho de imigrantes do Quebec, né? Marxistas, judeus. O Neil Cassidy, o Dean Moriarty, ele era filho de imigrantes irlandeses e alemães. Então você vê que era uma geração que estava chegando ali nos Estados Unidos, mas não eram realmente norte-americanos ainda. O Kerouac, inclusive, começou a falar inglês só com 7 anos. Nos primeiros 7 anos da vida dele, ele estudou em francês. Ele não falava inglês. Interessante que você tem escritores que escreveram em língua inglesa,
muito tarde. O Conrad, por exemplo, o Joseph Conrad, que era marinheiro, né, ele começou a escrever inglês, ele começou a aprender inglês aos 18 anos, bem tarde. O Kerouac, antes, aos 7 anos, ele começou. Então, era uma geração que vinha, que olhava para esse país de uma outra forma, e que não encontrou espaço lá dentro, e por isso colidiu com ela. O que o livro narra é o início dessa busca de opções para esse modelo que você se referiu. Na verdade, quando você tem 18 anos, você busca para todos os lados. Uma das críticas que saiu na época, inclusive, dizia que o livro não tinha foco, o livro ia para direções diversas, mas se isso acontecia porque ele descrevia um estado, que é essa transição da juventude para a idade adulta, em que você vai buscando em direções muito diferentes, né? E a busca ali é por todas as formas de liberdade, liberdades que estavam sendo negadas naquele momento. Embora tudo parecesse bem, nem tudo estava bem. E o que vem junto também é o desejo de quebrar todos os tabus da época. Tanto é que o que está em jogo aí é alguma coisa que vai desaguar numa revolução comportamental, que também é política, mas é comportamental antes de mais nada. A ideia de ver o sexo ou as drogas como formas de ampliação da compreensão do mundo é uma coisa muito, muito única esse livro. O Eduardo Bueno, que é um dos maiores craques sobre cultura beat no Brasil, mas também no mundo, ele fala, realmente tem um antes e depois do On the Road para muita gente, porque ele é um livro que fala da importância de você explorar o mundo à flor da pele. Quer dizer, à medida que você explora o mundo à flor da pele, você desenvolve uma consciência crítica, e a partir de uma consciência crítica você consegue mudar eventualmente um pouquinho do mundo. A história é sobre isso. Agora, como é que isso vai ser percebido hoje? Eu não sei. Esses relatos de formação, eu acho que você vai encontrar eles em qualquer geração. E é isso que eu acho que dá, na verdade, uma qualidade muito contemporânea ao livro, é que ele fala desse momento específico da vida dos personagens. Eu li com 18 anos e aquilo me marcou profundamente. Eu acho que tem alguma coisa que faz com que o livro sobreviva ao tempo, que é justamente a capacidade de falar desses anos de formação. Mas eu estou respondendo, quer dizer, o que talvez dê unidade ao livro é o fato de que o narrador está utilizando todas aquelas histórias para organizar um livro, quer dizer, tem um relato dentro do relato. O roteiro, ele conta a história de um livro sendo escrito. Enquanto que você tem a impressão que o personagem do Dean, né, que é o motor da história, que dispara toda a história, está eventualmente usando todos aqueles personagens à sua volta, você percebe no final que é o personagem do escritor que também está usando o Dean como, na verdade, o combustível daquele livro. A excelente tradução do Eduardo Bueno, que surge em 84, momento de abertura política, no início da abertura política do Brasil, como você lembrou. A cada leitura eu tive uma reação um pouco diferente ao livro. E tem uma que eu acho que passou desapercebida no início, e que uma das biógrafas do Kerouac, que se chama Annie Charters, ela releva como uma das coisas mais importantes, é que é um dos primeiros relatos sobre o início do fim do sonho americano. E aí eu estou citando Annie Charters, ela falou assim, Na Estrada é também um relato sobre o fim da estrada.
Por quê? Porque aquele país é um país que se nomeou, que se estabeleceu na conquista territorial na direção do oeste. E eles vão à procura dessa última fronteira, só que ela não existe toda a experimentação com sexo, com as drogas, mas você também tem uma viagem interna que guarda uma dor. Você entende? Que vem de Roberto Mugiati, que é um outro escritor e grande conhecedor da cultura beat. Ele diz que o Kerouac ele usava a máquina de escrever como uma extensão do corpo dele, um pouco como um cara que tocava jazz utilizava um saxofone também como a extensão do seu próprio corpo. E o resultado disso é uma narrativa muito sensorial. E a ideia da câmera está muito mais colada aos personagens do que, por exemplo, em Diários de Motocicleta, vem dessa percepção. Esse projeto todo começou muito cedo, né? Ele começa logo depois da exibição do Diários de Motocicleta lá em Sundance, quando surge o convite para o filme. Eu fiquei muito em dúvida se era possível verter esse filme, esse livro para o cinema. E depois, como você sabe, eu sou assim, intrinsecamente brasileiro e não conhecia suficientemente aquela cultura para me sentir confortável. Quer dizer, a paixão pelo livro não era um passaporte suficiente para fazer a adaptação, e daí a ideia, minha sugestão foi dizer, olha, eu não vou dizer nem sim nem não, mas eu gostaria de fazer um documentário que partisse em busca de um filme possível. Para te falar a verdade, eu queria ter feito isso em Diários de Motocicleta e a gente não pôde fazer. Eu fiz aquela viagem do Diários 2 vezes antes de filmá-la, na terceira. E nessa a gente partiu então em busca dos personagens do livro que estão vivos, dos poetas próximos do Kerouac, como o Gary Snyder, Michael McClure, a Diane de Prima, Lawrence Ferlinghetti, todos esses poetas que fizeram parte dessa geração. E eu abro um parênteses aqui para dizer que eu conheci as pessoas de 80 anos mais jovens com que eu tive o prazer de compartilhar uma conversa até hoje, porque eles mantiveram a integridade e também os anseios daquela época, eu diria, os ideais daquela época. Foi uma parte muito interessante. Eu fiz isso quase de forma intermitente durante 5 anos, tá? E isso foi nos permitindo mergulhar pouco a pouco nesse universo. Agora, a segunda questão era saber se existiriam, será que a gente ia encontrar os atores para fazer o Dino, o Sal, a Marilu, etc. Então, um processo de casting foi iniciado de uma forma também muito independente, assim, mais ou menos em 2005, 2006. O Garrett Hedlund, por exemplo, ele veio do interior do Minnesota. Ele morava numa fazenda com o pai dele, e a cidade mais próxima dessa fazenda era Fargo, onde os Coens tinham filmado. Ele ficava 3 horas de lá. E ele foi escrevendo um texto de Fargo até Los Angeles, onde a gente testou num espaço que dava 1/10 dessa área onde a gente está aqui hoje, que é um teatro pequenininho. E ele leu aquela cena em que ele disse que ele tinha pensado em suicidar e acabou não acontecendo e tal, e a gente ficou muito impressionado com aquilo. Mas aí ele pediu para ler um texto depois disso, um texto que ele tinha escrito durante esses 3 dias e 3 noites em que ele veio lá de Fargo de ônibus. E era uma escrita tão que pulsava de uma forma
próxima às cartas do Neil Cassidy, né, que a gente ficou, por exemplo, muito convencido de que era possível achar um Dean, que o Garrett, que naquela época praticamente não tinha feito filme nenhum, que aquele cara desconhecido podia fazer aquele papel, e a gente convidou ele bem cedo para isso. Então, a Kristen Stewart foi também alguma coisa que aconteceu, aliás, um pouco por acaso, porque o Gustavo Santaolalla, que é, como você sabe, um grande músico e compositor dos filmes do Alejandro Iñárritu, e compôs também a trilha do Diários, do Linha de Passe, e agora Na Estrada, e o próprio Alejandro Iñárritu tinham ido ver a primeira montagem do filme Na Natureza Selvagem, do Sean Penn. Eles são amigos do Sean Penn, então eles tinham ido ver o primeiro corte do filme, quando o filme tinha 3 horas e pouco ainda. Então. E aí a gente se encontrou para jantar um dia. Eles falaram: olha, para o personagem da Mary Lou tem uma menina de 16 anos no filme do Sean Penn que você deveria ver, porque ela tem algo bastante excepcional nela, e eles achavam que podia ser a perfeita Mary Lou. E eu me lembro que eu escrevi o nome da Kristen Stewart para não esquecer. Eu queria muito que o filme integrasse momentos de improvisação, porque a escrita do livro é muito marcada pela estética do jazz e do bebop. Kerouac chega aos 19 anos em Nova York e tem a sorte de ter como companheiro de quarto um cara chamado Jerry Newman, que era um craque de jazz. Ele, aliás, e o jazz era só em Harlem naquela época, não estava em qualquer lugar, estava em alguns lugares bem específicos, assim. O Mujat fala muito bem disso, aliás, em Cultura Beat, um texto que ele tem no Cultura Beat. E o Kerouac começa a acompanhar esse cara chamado Jerry Newman e começa a descobrir esses caras que estavam muito à frente do seu tempo e que trouxeram a improvisação, essa ideia da intuição também acima da razão, a ideia do culto do espontâneo para dentro da cultura norte-americana. E ele procura em On the Road levar esse tipo de estética para dentro da literatura. Então essa ideia da improvisação para a gente era importante. Voltando a Kristen Stewart. Quando você conseguiu improvisar bastante com ela, né? Te dou um exemplo. Quando você lembra no filme, um pouquinho antes dela se chegar a São Francisco, tem um dos caras que tomam carona canta uma música a capela. Sim. Aquele cara na verdade é um cantor que é ator em alguns filmes do Steve Buscemi. O Steve Buscemi que sugeriu de contactá-lo e convidá-lo para o filme. Exatamente. Então esse cara se chama Jake LeBot. Ele se encontrou com a gente em Nova Orleans e ele deu um show em Nova Orleans, um pocket show num bar, e eu fui ver com uma parte da equipe esse show. E eu ouvi aquela música 2 dias antes da filmagem. Só que ela tinha violão, ela tinha todo um acompanhamento, ela era diferente daquilo. Eu falei: olha, interessante, porque é descritivo do personagem da Mary Lou. Realmente toda a trajetória da Mary Lou está de alguma forma nessa canção. E eu pedi se ele podia fazer uma versão a capela
daquela música. E ele disse, eu vou tentar. 2 dias depois ele me disse, olha, consegui. E aí eu avisei só 2 pessoas, falei assim, olha, gente, vamos fazer uma improvisação, o câmera, claro, o cara do som. E no final do dia de filmagem, quando a gente está voltando já para o hotel, ele começa a cantar aquilo. E a gente começa a filmar. E a Kristen percebe que aquilo tem a ver com o personagem dela. Você entende? Quer dizer, é claro que estava todo mundo, porque a gente já tinha feito várias improvisações até aquele momento, então os atores já estavam acostumados a que surgissem coisas assim. Mas a inteligência, a reação que ela tem naquele momento, eu acho que mostra o quanto ela estava em sintonia com o personagem dela. O Gary Snyder deu um toque no Lawrence Ferlinghetti e ele topou fazer a entrevista. Então, agora ele falou, olha, só que antes de fazer a entrevista a gente vai andar de bicicleta, tá? Falei, tá. Então, ele marcou 8 da manhã na casa dele, e é perto da livraria. Você sabe que o Ferlinghetti tem a livraria assim, mais extraordinária dos Estados Unidos, que se chama City Lights, do lado do Museu Beach, do Beach Museum. E ele mora não muito longe dali. E para quem conhece a topografia daquela cidade, andar de bicicleta não é a coisa mais fácil. Então tinham 2, eu cheguei lá, marcou às 8 da manhã, eu cheguei 10 para as 8 e já tinham 2 bicicletas para fora, uma de 1950, outra de 1960. Ou seja, você imagina o que a gente usou de sapato para frear ladeira abaixo. E eu só posso te falar da dificuldade que eu tive de acompanhar a ladeira acima. Ferlinghetti ia, e aí depois disso, depois de 2 horas de passeio através da cidade, de troca, enfim, a gente foi conversando, ele tinha certeza que a gente não estava sendo filmado ali, então ele falou, agora dá para falar e tal. E aí fizemos a entrevista com o Ferlinghetti. Então você tem nessa geração, não sei como é que estaria o Kerouac, mas o Gary Snyder, que tem 80 e poucos anos, o Ferlinghetti, a Dain de Prima, o Amiri Baraka, que é um cara que é um poeta negro que, na verdade, ele chamava Leroy Jones e depois ele mudou de nome para Amiri Baraka. É um ativista hoje muito importante na área de Nova York, um militante de esquerda e um poeta também, assim, muito engajado. Esses caras todos permaneceram muito jovens de espírito. E no caso do Ferlinghetti, fisicamente também muito jovem, eu posso te garantir isso. O Valtinho mandou um e-mail, que, assim como ele falou no início, eu fiquei muito emocionada. E parece piada, mas não é. Acho que quando a gente tem possibilidade de trabalhar com quem se admira muito, é um maior presente, ainda mais fazendo o que a gente mais ama. O Walter me mandou um e-mail contando do projeto, eu já sabia que ele estava fazendo, mas me falando umas coisas lindas sobre a Terry. E falando que ele estava nessa jornada, e me chamou, e eu fiquei muito emocionada e de cara falei, vamos, quando, que horas eu chego, onde eu tenho que ir, eu quero fazer, vamos. E esse foi o primeiro contato. Aí, a partir disso, eu pedi, ele foi me mandando, né, você me mandou alguns e-mails, ele foi me contando um pouquinho, a gente ficou conversando à distância. Eu já tinha lido o livro, né? Eu li quando eu tinha uns 17 anos, uns 17, 18 anos. E aí, na hora, já peguei o livro e reli de novo. E aí fui filmar com eles, assim, uma coisa ruim para a produção, mas muito boa para mim, é que a gente teve um problema, infelizmente, com uma locação que eu ia filmar especificamente, que era a plantação de algodão. E era no México. E por causa dos cartéis, por causa da violência na fronteira do México, teve um problema. E o seguro do filme não queria pagar para estar lá. Assim, chegar com a Kristen Stewart, acho que no meio de uma guerra, não é uma boa ideia, né? Então a gente teve que achar um outro lugar, enfim, a produção penou um pouco, né? E a gente eles conseguiram uma locação no Arizona.
em Phoenix pra gente filmar essa cena. Então, para a equipe foi horrível, porque eles já estavam na estrada, tudo planejado, teve que remanejar, mas para mim foi maravilhoso, porque mesmo eu filmando um pouquinho com eles, eu acabei ficando 3 semanas com a equipe. E para quem ama cinema e ama a equipe, foi o melhor presente, porque eu pude ficar ali vendo um pouco de perto essa jornada que eles estavam vivendo, que era muito linda, porque é muita paixão pelo cinema. Todo mundo que estava ali estava muito envolvido, porque é um filme muito difícil de fazer, né? Eles têm muita locação, então você viaja, chega, faz pré-produção, filma, pega as malas, viaja, chega, faz pré-produção. Então é muito, eles estavam muito envolvidos, muito passionais pelos que eles estavam fazendo, né? Pelo que eles estavam vivendo. Então eu pude viver um pouquinho, aí nessa experiência, assim, eu filmei com eles acho que 3 ou 4 dias, mas tive a oportunidade de estar perto da equipe durante 3 semanas. Então foi muito especial para mim, foi um aprendizado em vários sentidos, tanto como atriz, de aprender a trabalhar com, né, de trabalhar com um ídolo, com uma referência para mim, e também como parceira assim, de outros atores, de observar como eles estavam, de estar perto do Garrett. Eu tive a oportunidade de estar com eles alguns dias e ver o envolvimento passional que ele estava para viver esse personagem. Pena que ele não está aqui, né? Mas acho que dá para ver no filme quão louco ele era e é para esse personagem que ele viveu. Então foi muito especial, foi uma jornada boa para participar. Isso, a gente trabalhou isso, a gente tentou fazer com que esse personagem tivesse ao mesmo tempo a densidade que tem, mas também a leveza, que pudesse ser uma relação que enriquecesse a trajetória do Saul e ao mesmo tempo mostrasse que as pessoas se encontram, se desejam, se amam e depois se separam e tá tudo bem, não tem drama, né? não tem peso e drama, você entende? Eu queria adicionar uma coisa que sempre fiz uma pergunta do casting, então a gente tinha começado ele em 2006, 2007, mas paramos por ali, porque teve todas aquelas crises financeiras, o filme, eu achei realmente que o filme não ia se fazer nunca, né? Até que os distribuidores independentes franceses resolveram tornar essa aventura possível. E foi nesse momento então que a gente falou, bom, vamos fazer mesmo quem são os atores ideais para esses papéis. Então, quando você retomou, daí já estava em outro... Oi? Quando você retomou... quando nós retomamos em exatamente aí... virado uma outra coisa. Sim, vários deles, né? Porque o Garrett também, toda vez que ele não tinha feito nada, mas quando começaram a propor para ele um monte de filmes, ele ligava sempre desesperado, falava assim, não tô querendo fazer, mas vai sair um do outro. Eu falei, não vai sair, você aí, eu falei assim, tome a decisão que você acha que tem que tomar, mas eu não posso te garantir nada. Não havia nenhuma certeza em que alguém se apaixonou pelo roteiro e falou, não, esse filme precisa ser feito. E foi MK2 na França, que é uma produtora que teve a coragem de produzir Kieslowski, Godard, hoje faz. Mas tem uma coisa interessante, os primeiros roteiros feitos sobre esse filme nos Estados Unidos, muito antes do Coppola, o livro sai em 57, né, e os primeiros roteiros que aparecem em 59 ou 60, eles terminavam sempre com a morte do personagem do Jim. Eu acho que sempre foi um personagem muito desconfortável para a cultura norte-americana, entende? Então ele era invariavelmente punido num acidente de automóvel terrível no final da narrativa. A mão pesada do moralismo, né? Acho que surgiu uma trilha muito feita do talento do Gustavo, mas também dessa colaboração. Tá? Eu queria também dizer que tem muito do que se ouve de música no filme é sugestão do próprio, quer dizer, está no livro. Né? Aí a gente volta àquela coisa do Kerouac ser realmente um cara que entendia profundamente de jazz. Ele tinha, inclusive, ele ajudava, ele foi um dos primeiros caras a participar de gravações piratas, porque esse amigo dele, o Jerry Newman, ele fundou um selo chamado Esoteric.
esotérico. E o gravador era pesadíssimo. Na época era o Kerouac que saía carregando aquilo. E eles gravavam no Minton's ou em outros bares de jazz no Harlem, no meados, enfim, 46, 45, 46, 47, eles começaram a gravar essas músicas. Inclusive tem uma música do Gillespie chamada Kerouac. E o Mujat diz que se você ler as 552 páginas da biografia do Gillespie, você não vai encontrar em nenhum momento a referência do Kerouac. O que era? Era um outro tema que o Jerry Newman deu o nome de Kerouac para não ter que pagar os direitos da época. Então é o início do bootlegging, por exemplo. Kerouac estava ligado a isso. Charlie Haden foi assim, eu vi a gravação do Charlie Haden para trilha, fui para esse momento, o Gustavo gravando com Charlie Haden. Ele ainda toca divinamente, assim, com 80 e poucos anos, impressionante como é que ele improvisava, ele pegava o tema e saía, bifurcava e ia embora e depois reencontrava aquilo. Era muito impressionante de ver. Ao fazer o documentário, o que é chamado de scroll, né, que é o texto original que o Kerouac bateu em 1951. O rolo, o rolo tem um rolo de 30, se você abrir ele, tem 37 metros e 170 mil palavras. Foi escrito em 3 semanas, e é um dos objetos físicos assim mais impressionantes que eu já vi. Parece a continuação da estrada, realmente. E ele começa de uma maneira, esse texto original do On the Road começa de uma maneira diferente daquele que foi publicado em 57. O texto de 57 diz: eu conheci Jean logo depois de me separar da minha primeira mulher. O texto do manuscrito, do scroll, diz: eu conheci Jean logo depois da morte do meu pai. Então esse ponto, essa ideia da perda da referência do pai, sobretudo se você é filho de imigrante, né, e não tem uma família extensa ali em volta de você, é deflagrador de alguma coisa. Você precisa se reinventar. A ausência do pai faz com que você obrigatoriamente tenha que assumir uma outra posição no mundo. E nos pareceu um ponto de partida muito mais interessante do que o do livro de 57. Então a gente jogou fora, nós, eu, José Rivera, que escreveu o roteiro, e eu, a gente jogou fora as mais de 10 versões que a gente já tinha escrito até 2007. Boa parte da minha filmografia, a busca pelo pai é também a busca por um país. Você tem isso em Central do Brasil, muito claramente definido. Você tem isso em Terra Estrangeira. A família de linha de passe é uma família caracterizada pela ausência do pai. O documentário, sem dúvida, eu pretendo que ele exista como uma peça independente do filme. É um documentário que parte em busca de um filme possível, né? E como a gente pôde entrevistar essas pessoas todas, também é um depoimento sobre essa geração, né? Na época em que eu achava que o filme não ia existir, eu fiz uma montagem para o Festival de São Francisco, de 1 hora, montado meio rapidamente. Então a gente já tem uma base, mas são mais de 100 horas de entrevistas com essas pessoas todas que eu te falei, e mais
aqueles que, como Wim Wenders ou Laurie Anderson ou David Byrne, foram influenciados por essa geração. Por que alguma coisa volta à superfície anos depois? Porque de alguma forma reencontra alguma sincronicidade com o tempo presente. É algo muito difícil de definir, eu não saberia te dizer. E o Barry Gifford fala, está saindo aqui no Brasil uma biografia maravilhosa dele sobre Kerouac, uma biografia oral, porque ele entrevistou para fazer o roteiro, ele entrevistou um monte de gente nos anos 80, então o Ginsberg estava vivo, por exemplo, a gente não entrevistou o Ginsberg, tinham muitos outros personagens que estavam vivos em torno dessa constelação do On the Road. Então ele fez uma biografia do Kerouac que se chama o livro de Jack, que está saindo no Brasil. E na introdução do livro de Jack que ele me mandou, ele se pergunta justamente por que será, a mesma pergunta que você faz, e ele também não chega a uma resposta. Lá em Cannes muita gente me perguntava, mas por que você acha que acabou o movimento beat? Os movimentos não acabam, eles se transformam em outra coisa. Eles falam uma coisa que eu acho que ele tem razão. Ele fala que à medida que você se distancia do ponto de origem, você ganha perspectiva e pode eventualmente entender melhor de onde você vem e, por extensão, quem você é. Não, mas tem que ser. Você acha que é assim? Vou falar um negócio. Quando eu dirijo, eu nunca falo alto pra ninguém. Eu confirmo isso 100%. Pra cada ator, eu falo no ouvido. É especial. Porque aí se surpreende os outros. Porque senão todo mundo fica sabendo o que vai mudar. Só improvisação. Olá, meu nome é Dudu Azevedo. Eu sou autor do livro Fé na Estrada, que refaz toda a rota que o Jack Kerouac fez para escrever On the Road. Eu fiz essa rota em 2003, então ele está aqui, virou livro, está sendo lançado agora. Segundo o jornal Globo, é o On the Road do século XXI, olha que coisa. E o prefácio é do Walter Salles, que é o diretor do Na Estrada.